em nome da Sociedade Brasileira de Biofísica, agradecer o seu aceite em participar do nosso ciclo de seminários, né? Hoje a gente está tendo a segunda palestra, então. Então, apresentar um pouquinho a professora Daniela para vocês. Ela é graduada em Química Ambiental pela Unesp e possui mestrado em 2010 e doutorado em 2014, os dois feitos na Química Inorgânica e Analítica pela USP de São Carlos. Aí depois ela faz pós-doutorado também na Bioquímica, né, no Departamento de Bioquímica aqui do Instituto de Química, em São Paulo, na capital, e depois fica um tempo também no grupo de Bioinorgânica lá da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. E aí, na sequência, ela é contratada como professora aqui no Departamento de Química no Instituto de Química, perdão, Departamento de Bioquímica, né, da Universidade de São Paulo. E o nome da Daniela também, né, para ressaltar que ela foi uma das 7 vencedoras do programa Mulheres na Ciência em 2020, promovido pela L'Oréal, né, em parceria com a Unesco, com a Academia Brasileira de Ciências. E a ideia desse projeto, para quem não conhece, para quem não sabe, é favorecer a equidade de gênero no cenário científico brasileiro, né. Então a Daniela foi contemplada com esse prêmio na categoria Ciências Químicas, pelo seu trabalho com óxido nítrico, que eu imagino que ela vai falar um pouquinho para a gente hoje. E no projeto dela, as palavras dela que eu encontrei, o projeto é entender como o óxido nítrico se comporta no meio biológico, e mais especificamente, estudar uma classe do metabólito dele, do óxido nítrico, né, que são os dinitrosilos, complexos de ferro, DNIC. Então, Daniela, mais uma vez, muito obrigado por você aceitar um convite. Para a gente é um prazer muito grande ter você aqui. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de poder falar um pouquinho sobre o trabalho que eu tenho feito aqui no Instituto de Química de São Paulo. Eu vou compartilhar a tela. Você me avisa se entrou certinho, tá? Pode deixar que eu te aviso, sim. Já entrou? Já sim, está entrando no modo apresentação, isso, agora tá direitinho. Perfeito. Então, o que eu vou falar com vocês é justamente parte desse projeto que eu acabei sendo contemplada, né, no Prêmio para Mulheres na Ciência, em que a gente tenta entender o que esses metabólitos do óxido nítrico, que são os dinitrosilos complexos de ferro, quais as funções deles em meio biológico e qual é a dinâmica de formação desses complexos. Eu vou chamar esses complexos ao longo da apresentação de DNICs, porque vem do inglês, Dinitrosyl Ion Complex, tá? Então, só para não precisar ficar repetindo toda vez dinitrosilos, complexos de ferro, o que são esses metabólitos do NO? Então, eu coloco aqui para vocês uma figura que os representa, em que a gente pode ver que esses metabólitos do óxido nítrico são complexos, que têm como centro metálico o ferro, esse ferro está no estado de 1+, e coordenado a esse centro, a gente tem 2 moléculas de óxido nítrico e mais outras 2 moléculas que são moléculas tiólicas. Os DNICs que eu tenho interesse são DNICs biológicos. Então, quando eu falo deles, eu vou sempre me referir aos que são plausíveis de serem formados em uma célula. E, então, eles podem ser de baixo peso molecular, em que esses ligantes tiólicos vão ser cisteína ou glutationa, que são os tióis de baixo peso molecular em maior concentração dentro de células, mas eles também podem existir como DNICs de alto peso molecular, e nesse caso, o que nós vamos ter aqui no lugar desses ligantes tiólicos são proteínas contendo cisteína. Bom, como vocês podem ver, o óxido nítrico é um integrante muito importante desses complexos e ele é gerado endogenamente, apesar de ser um radical livre, por uma família de enzimas, que são as NO-sintases, e ele pode estar envolvido tanto em processos fisiológicos, como a vasodilatação, neurotransmissão, como em processos patológicos, no qual ele ganha um poder oxidante, e então o óxido nítrico pode estar envolvido no combate a patógenos, ou mesmo numa situação de desequilíbrio, em que ele é produzido numa concentração muito alta, ele pode ocasionar dano tecidual. Apesar do NO ser um radical livre, nem sempre ele está envolvido a processos patológicos, justamente porque ele pode ser produzido em concentrações tanto de nanomolar, então para participar de processos fisiológicos,
quanto de micromolar e aí participar de processos patológicos. Mesmo sendo um radical, o NO ele tem reações bastante seletivas em meio biológico, de forma que os alvos principais do NO são dois grupos, ou outros radicais ou centros metálicos. Então, eu coloco aqui para vocês exemplos de reação do óxido nítrico com outros radicais. Por exemplo, o oxigênio molecular, que é um birradical, formando o radical dióxido de nitrogênio, e também a reação do NO com um ânion radical superóxido, formando o peroxinitrito. Nessas duas reações, o óxido nítrico ganha um poder oxidante e então ele está envolvido em processos patológicos, em que ele pode ocasionar dano à proteína, lipídio e DNA. Mas o NO ele também pode reagir, por exemplo, com radicais TILA. Esses radicais TILA, eles podem estar presentes em cisteína e glutationa ou mesmo em proteínas. E reagindo com radical TILA, o NO vai gerar como metabólito os nitrosotióis. Essas espécies, elas são amplamente identificadas em células. Nós ainda não conhecemos por completo a função dos nitrosotióis, mas se acredita que eles possam estar envolvidos em mecanismos de sinalização celular, ou seja, que eles possam controlar o aumento da expressão de determinadas proteínas. Então, esse é o primeiro grupo de moléculas-alvo do NO em meio biológico, mas o NO ele também reage com grande facilidade com os centros metálicos. E em meio biológico, o centro metálico mais importante é o centro de ferro. As reações entre NO e centros de ferro M, como, por exemplo, a mioglobina, hemoglobina e a guanilato ciclase, que é exatamente a reação entre NO e guanilato ciclase, que vai resultar em vasodilatação, essas reações são muito bem estabelecidas na literatura. Mas o NO também reage com centros de ferro não M. E são exatamente essas reações que vão gerar os metabólitos de interesse no meu grupo de pesquisa, que são os de nitrosilos complexos de ferro, os de NICs. Mas para contar para vocês um pouquinho mais sobre a história da descoberta desses metabólitos, que possivelmente muitos de vocês nunca ouviram falar, eles foram detectados pela primeira vez em 1965, então foi uma detecção bastante precoce, e isso aconteceu como? Haviam pesquisadores interessados em entender se o perfil paramagnético de camundongos tratados com diferentes carcinógenos se alterava. Então, o que eles realizaram foi tratar camundongos com 3 tipos diferentes de carcinógenos, remover o fígado desses camundongos e então analisar por ressonância paramagnética de elétrons. E o que eles viram foi que, de fato, o perfil paramagnético desse fígado, ele se alterava, só que diferente do que eles esperavam, o perfil paramagnético não correspondia a diferentes perfis de acordo com o carcinógeno. Para todos os tratamentos, eles observaram exatamente o mesmo sinal de EPR, que tem esse sinal aqui centrado em 2,03. Então, o que eles concluíram nesse trabalho de 65 foi que os carcinógenos, eles desencadeavam uma série de reações que iriam convergir para o mesmo produto final. Só que a identidade da molécula que gerava esse sinal de EPR, ou seja, essa mudança no perfil paramagnético do fígado, não foi conhecida até que, em 1980, um grupo de inorgânica no MIT sintetizou essa molécula aqui, esse dinitrosilo, contendo ligantes de enxofre, um ligante de enxofre bidentado, e após sintetizar essa molécula, ao caracterizá-la por EPR, ressonância paramagnética de elétrons, o que eles observaram foi exatamente aquele sinal de EPR observado em meio biológico. Então, a partir daí, esse sinal, que teve sua primeira detecção em 65, mas que continuou sendo detectado em células e tecidos em situação de inflamação, passou a ter uma identidade, passou a conhecer, então, a molécula que estava dando origem a esse sinal. E, de fato, o que nós sabemos hoje é que os GNICs realmente existem em meio biológico nessa forma mononuclear, que é
paramagnética, tem spin meio, ou seja, que é a que nós conseguimos detectar por EPR. E quando nós falamos de DNIC de alto peso molecular, ele pode existir na forma mononuclear, mas também numa forma dinuclear. A forma mononuclear, ela é gerada a partir de ferro livre, ou seja, aquele ferro que não tem ligantes fortemente ligados a ele. Então, esse ferro reage com NO, gerando o DNIC mononuclear, que é aquele que nós conseguimos ver por EPR, mas proteínas também conseguem formar DNIC, principalmente as proteínas ferro-enxofre, que contêm esse cluster ferro-enxofre, elas reagem com NO, mas nesse caso, o produto principal da reação vai ser o DNIC binuclear, esse que a gente tem os ligantes de enxofre compartilhados entre dois átomos de ferro. A grande diferença aqui é que esse DNIC binuclear, ele tem spin igual a 0, ou seja, a gente não consegue detectá-lo por EPR. Quando a gente fala de DNIC de baixo peso molecular, esse esquema é um pouco mais simples, porque essas duas espécies, tanto a mononuclear quanto a binuclear, elas coexistem em solução aquosa, e considerando o pH celular, o pH de 7,4, e as concentrações de tiol nesse meio, a gente pode dizer que cerca de 95% do DNIC de baixo peso molecular vai estar na forma de binuclear. Bom, apesar da precoce detecção desses complexos, poucos estudos foram realizados, até que, em 2011, foi feito um estudo quantitativo sobre os metabólitos de NO formado no meio intracelular. Então, o que fizeram? Expuseram as células à produção de óxido nítrico e aí quantificaram todos os metabólitos formados. E ao fazer essa quantificação, se observou que os DNICs eram formados em concentração de até 90 micromolar. Isso fez com que se caracterizasse esses complexos como os metabólitos de NO mais abundantes em meio biológico, no meio intracelular, dentro de célula. Uma informação importante aqui é que eu falei para vocês que esse estudo foi quantitativo, mas para quantificar os DNICs foi utilizado o EPR, ou seja, só foi quantificado, na verdade, a estrutura mononuclear dos DNICs, de forma que esses valores de concentração de DNIC estão subestimados. É muito possível que essas concentrações sejam muito maiores. A partir desse momento em que é feito esse estudo e que se aponta os DNICs como um metabólito de óxido nítrico extremamente abundante em células, se começa então a aventar possíveis funções biológicas desses complexos. Afinal, as células em gerais não produzem metabólitos se eles não têm alguma função, né? Então, o que se aventa é que os DNICs eles possam agir como estoques ou reservas de óxido nítrico no meio biológico, ou seja, quando se tem uma produção exagerada, ou maior do que é necessária de óxido nítrico, que se formaria os DNICs, mantendo o NO dentro da célula, até que esses níveis caíssem, e então eles voltassem a entregar esse NO para o meio. Uma outra possível função biológica é que a própria formação dos DNICs tem uma função, ou seja, que eles ajam como uma função antioxidante. Por que antioxidante? Porque para formar o DNIC, eu preciso de ferro 2 e de óxido nítrico. Se o ferro 2 não é consumido, ele pode reagir por reação de Fenton com peróxido de hidrogênio e formar radical hidroxila. E, da mesma forma, NO, se ele não é consumido, ele pode reagir com ânion radical superóxido, formando peroxinitrito, que decai formando, novamente, radical hidroxila e radical dióxido de nitrogênio. Todos esses radicais, eles têm um poder oxidante muito forte e pode ocasionar dano à biomolécula, ou seja, o consumo de ferro e de NO para a formação de DNIC preveniria esse dano celular. Então, essa é uma possível função biológica. Uma terceira função é que os DNICs de baixo peso molecular poderiam estar envolvidos no transporte de NO para o meio extracelular. Por que se tem essa hipótese? Porque já foi identificado um transportador em membranas que conseguem reconhecer o DNIC de glutationa, então o DNIC em que aquele grupo RS
é a glutationa, e reconhecendo esse complexo, ele consegue exportá-lo para fora da célula, levando, então, ferro e NO para o meio extracelular. Com relação a isso, então, se aventa que DNICs de baixo peso molecular possam ter essa função de transporte, enquanto que DNICs de alto peso molecular, ou seja, os DNICs de proteína, que são mais estáveis do que o DNIC de baixo peso molecular e também não conseguem transpassar a membrana, que eles possam ter a função de transporte. Então, que a DNIC de baixo e alto peso molecular teriam um determinado equilíbrio em meio biológico, de forma que cada um deles teria uma função específica dentro da célula. Por último, a última possibilidade de função biológica é que os DNICs, eles poderiam ser os agentes que promoveriam a formação de nitrosotióis. Eu falei para vocês que nitrosotióis são metabólitos do óxido nítrico. Se a gente observar essa modificação translacional em cisteínas e compará-la a oxidação, por exemplo, de cisteína a ácido sulfênico, ou então a disulfeto, a gente pode ver que a S-nitrosação ela é muito mais amplamente encontrada em células. Apesar disso, nós não conhecemos ainda mecanismos que sejam passíveis de ocorrer em meio biológico e que justifiquem a sua formação. Principalmente quando se considera que essas espécies elas podem ser sinalizadoras. Por que se torna mais complicado ainda esse mecanismo quando a gente fala de espécie sinalizadora em meio biológico? Porque para sinalizar, para uma espécie mandar uma mensagem, ela precisa ser gerada de forma específica e rápida. E os mecanismos que se conhece de nitrosação em meio biológico, eles são ou inespecíficos, que são via radicalar, ou então muito lentos por reação de transnitrosação. Então, o que se aventa é que esses metabólitos do NO, que são os DNICs, que são formados em alta concentração, que eles poderiam ser os promotores de reação de S-nitrosação de forma específica e rápida, e aí sim possibilitando que os nitrosotióis possam agir como moléculas sinalizadoras. Então, essas são as possibilidades de função biológica dos DNICs. Mas, apesar da precoce detecção desses complexos em 1965, até hoje nós temos pouquíssimos estudos que realmente respondam questões como se essas funções biológicas realmente são viáveis. Então, nós temos, no nosso grupo de pesquisa, nós queremos responder algumas questões, entre elas, aqui, nós sabemos que esses complexos, eles são gerados no meio biológico em alta concentração, porém, apesar disso, a gente não sabe quais os mecanismos que levam a essa formação. Então, nós queremos entender esses mecanismos, tanto para DNIC de baixo peso molecular, quanto para DNIC de alto peso molecular. Nós também queremos compreender como que funciona o equilíbrio entre DNIC de baixo peso molecular e alto peso molecular, de forma que permita que cada uma dessas espécies tenha funções biológicas diferentes. Com relação aos DNICs de alto peso molecular, apesar dos experimentos de EPR indicar que a maior parte dos DNICs em células tem proteínas ligadas a eles, nós não conhecemos a identidade dessas proteínas. Então, nós queremos identificar as proteínas envolvidas na formação dos DNICs e saber como que isso pode afetar, por exemplo, o balanço redox da célula e também a sinalização promovida por óxido nítrico. Por último, nós queremos entender como que é a reatividade desses complexos, como que eles são aptos a entregar óxido nítrico sobre determinadas concentrações. Esses complexos são realmente promotores de reação de S-nitrosação? E essas informações, elas são muito importantes porque já foi demonstrado que esses complexos, eles conseguem promover funções biológicas similares ao óxido nítrico. Então, eles conseguem promover vasodilatação, a cicatrização, ou seja, essas estruturas, elas podem ser utilizadas
como agentes farmacológicos. Mas para fazer essa aplicação farmacológica de forma sistemática, nós precisamos conhecer a reatividade química dessas moléculas e também as proteínas com que elas podem estar interagindo, já que a ligação dessas proteínas no centro de ferro pode ocasionar a inativação dessas proteínas, já que elas são tióis proteínas e muitas tióis proteínas têm atividade central, né, nesses resíduos. Hoje, nessa palestra, eu vou mostrar para vocês, então, como que a gente tem trabalhado para responder sobre os mecanismos de formação dos DNICs de baixo peso molecular, e vou falar brevemente sobre como que nós temos investigado a reatividade química desses complexos. Eu vou iniciar, então, pelos mecanismos de formação dos DNICs de baixo peso molecular. Os dados que eu vou mostrar para vocês, então, foram publicados em 2 artigos no ano passado. E para esse estudo, nós utilizamos, então, a reação entre ferro, NO e tióis de baixo peso molecular. Os tióis de baixo peso molecular que nós escolhemos para trabalhar aqui foram cisteína, que é o tiol mais simples que nós temos em meio biológico, a glutationa, que é o tiol de baixo peso molecular mais abundante dentro de uma célula, e 2 outros peptídeos contendo resíduos de cisteína. Os dados que eu vou mostrar para vocês são os que eu obtive com glutationa, mas todos eles foram adquiridos também com os outros 3 tióis, tá? Eu vou escolher mostrar a glutationa porque ela tem uma grande importância em termos biológicos devido à concentração intracelular, de forma que se acredita que o DNIC de baixo peso molecular mais abundante em células seja o de glutationa. Então, por isso que eu escolhi mostrar os dados dele para vocês. Bom, para gerar DNIC em meio biológico, nós sabemos que é necessário ferro 2, óxido nítrico e tióis. Em laboratório, nós já conhecemos mecanismos de síntese, né, rotas sintéticas que levam à formação do DNIC de glutationa. Como eu falei para vocês, ele existe em solução em equilíbrio entre a forma binuclear e a mononuclear. Apesar da gente conhecer a rota sintética para a formação desses DNICs, essa rota ela não é passível de ocorrer em meio biológico. Então, por isso que nós vamos estudar a reação direta entre ferro, NO e glutationa em meio aquoso e pH 7.4. Uma informação importante que nós temos, sabendo a rota sintética, né, conseguindo sintetizar esse complexo em laboratório, é a característica do espectro de UV-Vis que nós esperamos no final da reação, para verificar se a gente realmente consegue obter esse complexo. Como desafio trabalhar em meio aquoso e pH 7.4, com ferro 2, vocês sabem que ferro 2 facilmente oxida a ferro 3, e o óxido nítrico também reage com facilidade com o oxigênio. Então, nós precisamos trabalhar em ausência de oxigênio para evitar reações paralelas. Em meio biológico, sempre foi observado que, segundos após expor a célula a NO, já se conseguia obter sinal de EPR, ou seja, já se conseguia ter a formação de DNIC. Se essa formação, então, a partir de ferro, NO e tiol, é tão rápida, era necessário que a gente avaliasse essa reação utilizando um equipamento de mistura rápida, que é o equipamento de stop de flow, esse que eu mostro aqui para vocês, em que é possível a gente misturar 2 soluções num tempo de apenas 2 milissegundos, e a partir desses 2 milissegundos a gente já consegue monitorar o que está acontecendo no meio aquoso, na solução. Então, foi isso que nós fizemos, nós trabalhamos com esse equipamento. Como nós precisamos para formar o DNIC de 3 reagentes, ferro, NO e tiol, nós iniciamos fazendo alguns controles, então trabalhando aos pares, inicialmente misturando apenas ferro e glutationa, e o que nós obtivemos foi um sinal, um espectro de UV-Vis de absorção bastante baixa, e se a gente amplia, não se verifica nenhuma banda em específico sendo formada a partir dessa solução, mesmo após minutos de reação em solução aquosa. Agora, se nós misturamos ferro 2 e óxido nítrico, novamente,
nós temos um espectro de baixa absorção, mas quando nós ampliamos esse espectro, nós conseguimos ver duas bandas características aqui. E essas bandas características, elas já são conhecidas na literatura como correspondentes ao complexo mononitrosilo de ferro 2. Esse espectro, ele foi obtido apenas 2 milissegundos após a mistura e a gente não observou mais nenhuma modificação em função do tempo. Ou seja, esse equilíbrio entre ferro e NO, nas condições de reação que a gente usou aqui nesse experimento, fazem com que esse equilíbrio seja estabelecido instantaneamente, no momento da mistura. Então, é uma reação realmente muito rápida. A partir desse dado, então, a gente decidiu manter em uma das seringas ferro e glutationa, já que nós não temos nenhuma mudança espectral considerável com essa mistura, e na seringa B, apenas a solução de óxido nítrico. E aí, sim, a partir dessa mistura, nós obtivemos mudanças espectrais consideráveis, que eu dividi aqui para vocês em duas etapas. Uma primeira etapa, que eu chamo de etapa rápida, porque são espectros obtidos de 2 milissegundos a 60 milissegundos. Cada espectro aqui tem um intervalo de tempo de apenas 1 milissegundo. Então, nessa primeira etapa, que é a etapa rápida, o que a gente observa é a formação de uma banda em 350, e ao passo que essa banda é formada, ao mesmo tempo a gente tem a formação de um ponto isosbéstico aqui, ou seja, um ponto de cruzamento entre esses espectros de UV-Vis, e a presença de um ponto isosbéstico geralmente indica que teu sistema é um sistema limpo e que apresenta reações sequenciais. Após essa primeira fase de formação da banda de 350, nós observamos uma fase lenta, que é caracterizada pelo decréscimo dessa absorção em 350, isso ocorre de 60 milissegundos a 3 segundos, e aqui no final nós temos a formação do espectro exatamente igual ao que nós observamos para a solução contendo o DINIC sintético de glutationa, ou seja, isso nos mostra que no final nós realmente temos a formação de DINIC de glutationa. Então, com essas informações, nós passamos a estudar essas mudanças de absorção para entender o mecanismo de formação desse complexo. Então, plotando a absorção em 350 em função do tempo, então aqui vocês podem ver a fase rápida, que é a fase de aumento da intensidade da banda em 350, e a fase mais lenta, que é esse segundo gráfico, que é o decréscimo dessa banda em 350. Nós vamos iniciar, então, estudando apenas a primeira fase, que é a fase rápida. E, então, aqui a gente tem a absorção em 350 apenas até 60 milissegundos, e a gente pode ver que ela atinge um patamar próximo de 40 milissegundos, ela já atinge um patamar. E se a gente plota a absorção no ponto isosbéstico, aqui em 415, em função do tempo, a gente observa também a formação de um patamar, mas em tempos muito menores do que a banda em 350. Então, a partir dessa observação, nós supusemos que a absorção em 415, representaria um menor número de reações do que a absorção em 350. Então, com essa informação em mente, nós começamos a trabalhar variando um dos reagentes por vez para verificar a influência desse reagente na primeira fase da reação. Nós iniciamos variando óxido nítrico e ferro, e nós verificamos que, de fato, a primeira fase da reação ela é bastante dependente de NO e de ferro, o que estaria de acordo com a primeira reação da formação de DINIC ser a reação entre ferro 2 óxido nítrico e a formação de um mononitrosilo complexo.
Nós também, então, variamos agora a concentração de glutationa e nós verificamos que também há uma dependência na primeira fase desse reagente, mas é uma dependência um pouco diferente da dependência que a gente tinha observado para ferro e NO. Eu vou mostrar para vocês o porquê disso. Mas eu gostaria só de chamar a atenção aqui que, novamente, mesmo variando as concentrações de glutationa, nas diferentes concentrações, a gente vê que realmente a absorção em 350, ela demora muito mais para entrar num patamar do que a absorção em 415. Então, isso é consistente em diferentes concentrações de glutationa. Nós temos a formação do ponto isosbéstico e ele sempre entra em um patamar em tempos menores do que a absorção em 350, indicando realmente que ele representaria um menor número de reações. Então, devido a isso, nós iniciamos estudando essa absorção em 415 e nós inicialmente plotamos, então, a absorção máxima obtida em cada concentração de glutationa, por concentração de glutationa, e aí a gente obteve esse gráfico aqui à direita, em que a gente pode ver que em baixas concentrações de glutationa, conforme eu aumento a sua concentração, a absorção máxima obtida, ela aumenta quase que linearmente, até obter até a concentração de cerca de 4 milimolar de glutationa, em que já não adianta mais aumentar a concentração desse tiol, que a absorção não aumenta mais, então se obtém um patamar. Esse tipo de gráfico, ele é um indicativo de que há uma reação de equilíbrio dependente de glutationa. Por que eu digo isso? Então, assim, o que nós trabalhamos a partir dessas absorções foi com um programa chamado Dynafit, em que nós conseguimos colocar modelos de reação nesse programa, e então pedir para que esses modelos se adequem às curvas experimentais e verificar o quanto que isso é adequado em diferentes concentrações do tiol. Nós tentamos diversos modelos de reação, mas o modelo de reação que melhor foi ajustado às curvas experimentais foi de que, de fato, ferro 2 e NO seria a primeira reação, formando o mononitrosilo de ferro 2, e a partir desse mononitrosilo de ferro 2, ocorre a entrada de uma molécula de glutationa em uma reação reversível. O que, então, explicaria esse gráfico que nós obtivemos, já que, se essa é uma reação em equilíbrio, a partir de determinada concentração de glutationa, todo esse equilíbrio está direcionado para a formação do complexo de ferro NO-glutationa, de forma que o aumento na concentração do tiol não vai aumentar mais a minha absorção máxima, tá? Então, esse modelo, ele se adequou de forma bastante efetiva às curvas experimentais, e nós conseguimos obter valores de K2 e K-2 bastante consistentes em diferentes concentrações de glutationa, mostrando que esse modelo, ele realmente se adequa às curvas experimentais. A partir disso, então, em que a gente passa a entender o que está sendo representado pela absorção em 415, nós passamos a analisar a absorção em 350, que é uma absorção que leva mais tempo para obter sua estabilidade. E o que nós fizemos foi, novamente, plotar a absorção máxima obtida por concentração de glutationa, e, novamente, nós tivemos aquele perfil que indica uma reação em equilíbrio dependente de glutationa. Bom, o que a gente pensou a princípio? Bom, é o mesmo equilíbrio que nós vimos em 415. Só que se a gente observa que o patamar, ele é obtido apenas cerca de 6 milimolar de glutationa, ou seja, em concentrações muito mais altas de glutationa, indicando que não é o mesmo equilíbrio observado anteriormente nessa reação 2. Então,
nós propusemos a existência, então, de um segundo equilíbrio, em que a gente tem uma segunda entrada de molécula de glutationa, utilizamos os valores de K2 e K-2 obtidos na absorção em 415, e utilizamos o Dynafit para verificar se esse modelo se adequava às curvas experimentais. O que nós observamos foi que esse modelo se adequava bastante bem a essas curvas experimentais, de forma que a gente obteve constantes K3 e K-3 bastante semelhantes em diferentes concentrações de glutationa. Então, resumindo aqui, o que nós obtivemos até agora foi a interpretação da primeira fase da reação, que é a fase rápida, e que, apesar de ser uma fase rápida, ela representa 3 reações em equilíbrio. A primeira incluindo ferro, a reação entre ferro e NO, e as reações sequentes com entrada do tiol. Agora, o que nós precisamos entender é o que está ocorrendo durante a segunda fase da reação, que é justamente a fase mais lenta e é aquela que vai determinar a velocidade de formação do DINIC em meio biológico. Então, vou mostrar aqui só de forma mais simplificada. A primeira fase da reação, então, mostrou-se a reação entre ferro, NO e 2 glutationas, formando o complexo de ferro 2, contendo NO e 2 glutationas, e nós sabemos que, ao final, a gente tem a formação de DINIC. Se a gente observa esse complexo aqui de ferro 2, que a gente acabou de gerar, e o DINIC, que é o produto final, nós podemos ver que o estado de oxidação do ferro é diferente, ou seja, esse centro metálico ele precisa ser reduzido para poder dar origem ao complexo, ao DINIC. De forma cinética, o que nós observamos é que a segunda fase ela tem uma constante de velocidade de decaimento sempre fixa, constante, ou seja, ela não varia quando nós modificamos concentração de NO, de ferro ou mesmo de glutationa. O que nos indicou que a próxima reação deveria ser uma reação dissociativa e que incluísse a redução do centro metálico. Então, o que nós propusemos foi que na segunda fase da reação, nós teríamos a redução do centro de ferro 2 por uma das moléculas de glutationa coordenado a esse centro metálico, formando ferro 1 e o radical de glutationa, glutationil. Em seguida, como reações de troca da esfera de coordenação de centros metálicos de ferro 2 e ferro 1 são bastante rápidas, nós acreditamos, então, que ocorre a entrada de uma molécula de NO e de uma molécula de glutationa de forma bastante rápida, de forma que realmente seja a redução, o gargalo aqui da reação da formação do DINIC. Então, a gente tem a formação do DINIC mononuclear, que entra em equilíbrio em solução aquosa, formando o DINIC binuclear também. Bom, quando nós propusemos esse mecanismo de reação, nós ficamos bastante empolgados, porque isso poderia explicar um dado biológico que vinha sido observado ao longo dos anos, que é o de que, quando nós expomos células a óxido nítrico, nós temos formação de DINIC, mas paralela a essa formação de DINIC, nós temos formação de nitrosotióis. O que se acreditava, o que se levantava a hipótese, é que o DINIC, depois de sintetizado, ele poderia formar, então, esses nitrosotióis. Porém, se esse mecanismo que nós propusemos fosse real, como a gente tem a geração de radical TILA em um ambiente que está produzindo constantemente óxido nítrico, essas duas moléculas se combinariam e então haveria a formação de isotiol como consequência da própria síntese dos DINICs. Então, com isso em mente, em que a gente poderia explicar uma observação biológica, né, que já vinha sendo observada há um tempo, nós decidimos, então, tentar identificar esses intermediários de reação para provar o mecanismo.
identificamos esse intermediário de reação e então partimos para a identificação do radical TILA. Para isso, trabalhamos com EPR acoplado a uma cavidade de fluxo, misture solução A e solução B diretamente na cavidade, de forma que eu consiga obter o sinal de EPR conforme a mistura é feita lá dentro. Então, eu mantenho um fluxo constante de mistura, e a partir disso, nós conseguimos obter um sinal de EPR após 140 milissegundos da mistura entre ferro 2, NO e glutationa. O que nós obtivemos foi esse sinal centrado em 2.04, que é um triplete, e o sinal em 2.03. Esse sinal em 2.03, ele já é bastante conhecido por nós, ele é o sinal do complexo de Dinic, aquele que foi identificado desde 65. Quando nós paramos a mistura, então adquirimos um novo sinal de EPR após 5 segundos, o que nós observamos foi que esse sinal em 2.04 desaparece e o sinal em 3, que é o aumenta consideravelmente. Isso, nós conseguimos identificar em 2.04 como o complexo de ferro 1 contendo um óxido nítrico e um tiol, a glutationa nesse caso, e a formação de Dinic em tempo e na escala de tempo que nós observamos realmente no equipamento de stopped flow por UV-Vis. Bom, mas então o próximo desafio é conseguir identificar a formação do radical TILA. Esses TILA, eles são bastante instáveis, principalmente quando nós falamos de radical TILA de baixo peso molecular, de forma que é muito difícil a gente identificá-lo diretamente. Então, a estratégia que nós utilizamos foi o uso de trapeadores de spin trap, no caso de DMPO. Aí eu mostro o exemplo de ação do DMPO com o oxígeno, para vocês verem como que isso ocorre, né? Então, o essa dupla ligação aqui do MPO, de forma que nós mantemos informação do radical que reage com esse probe, e então é gerado um novo radical que tem um tempo de meia-vida maior, que permite então ser detectado. E quando nós fizemos então a reação entre ferro 2, NO, glutationa e DMPO, nós conseguimos observar esse sinal aqui, à direita do sinal do Dinic, que é exatamente o de DMPO, quando ele tem substituído aqui o radical TILA, então a glutationa. Nós conseguimos identificar a formação desse radical também para a cisteína, então para mostrar que esse mecanismo é realmente consistente e dependente do tiol utilizado. Essa detecção, então, realmente nos deixou muito animados, não apenas porque nós explicamos essa evidência biológica de formação paralela entre Dinic e nitrosutióis, mas também porque, como a formação do radical TILA, ela ocorre por um tiol que está coordenado ao centro de ferro e que precisa ter potencial de redução necessária para reduzir esse centro metálico, nós acreditamos que essa reação possa ser específica para determinados tipos de tióis, e esses tióis são exatamente os que vão reagir com NO e formar nitrosutiol, ou seja, esse pode ser o mecanismo de nitrosação que se busca em meio biológico, que é, ao mesmo tempo, rápido e específico. E para demonstrar essa possibilidade, então, é que foi importante nós trabalharmos com diferentes tipos de tióis e obter as constantes de velocidade para cada uma das reações, mas principalmente para a segunda fase de reação, que é a etapa lenta, aquela onde ocorre a redução do centro metálico e a formação do radical TILA. E nós observamos que, de fato, de acordo com o tiol coordenado, nós temos uma velocidade de reação diferente, e consideravelmente diferente, né? Para a cisteína, a gente tem uma velocidade de 3,6, enquanto para a glutationa, essa velocidade é de 0,9.
Ou seja, realmente pode-se ter uma preferência para determinados tipos de tióis para realizar essa reação de redução do centro metálico. Então, um dos desafios do grupo agora é trabalhar com tióis de alto peso molecular, onde a gente consegue ter essas regiões químicas do enxofre, né, da cisteína, muito mais diversa e provavelmente uma diferença nessas constantes de velocidade muito maiores. Rapidamente eu vou falar para vocês sobre a capacidade dos dinitrosilos após sintetizados de promover reação de S-nitrosação, que os dados nós publicamos esse ano nessa revista Antioxidantes, e o que nós vimos, então, que nitrosutióis são formados como consequência da síntese de DINICs, mas e o DINIC já sintetizado, ele pode promover reação de S-nitrosação? Então, nesse trabalho que nós fizemos foi trabalhar com o DINIC de glutationa e peróxido redoxina 1. As peroxirredoxinas, elas são enzimas especializadas na detoxificação celular, elas consomem peróxido de hidrogênio, e esse consumo de peróxido de hidrogênio, ele ocorre porque ela tem uma cisteína bastante reativa, que tem baixo pKa, ou seja, ela tem um pKa de 5,2, o que faz com que em meio biológico a cisteína esteja deprotonada. Então, o que nós pensamos foi, vamos trabalhar com essa proteína que tem essa cisteína deprotonada, porque isso favoreceria o ataque nucleofílico no óxido nítrico e, então, a formação da proteína nitrosada. Nós também trabalhamos com essa proteína porque ela é sempre identificada em células nessa formação como nitrosada. Então, não apenas pelo baixo pKa, mas também porque a gente tem evidência da sua formação em meio biológico. A princípio, a ideia era bem simples, era reagir DINIC de glutationa com essa proteína, depois de reagido, a gente ia separar por peso mesmo, né? A gente tem a proteína de alto peso molecular, retira baixo peso molecular, caracteriza a proteína nitrosada. Depois disso, nós íamos calcular a constante de velocidade, trabalhar nesse sentido. Mas a gente falhou já no começo, nós não conseguimos separar peróxido redoxina de DINIC. O DINIC ele tem uma coloração, então nas tentativas de separar, mesmo visualmente, a gente já conseguia observar que o DINIC não estava sendo removido da proteína. E, resumindo um pouco aqui o que nós observamos, foi que, ao invés da peroxidorredoxina realizar ataque nucleofílico no NO, ela realiza ataque nucleofílico no centro de ferro, de forma que ela substitui uma das glutationas e forma um DINIC de alto peso molecular. Ou seja, não ocorre a reação de S-nitrosação com proteínas que têm essa capacidade de realizar ataque nucleofílico. Ao invés do NO, ela prefere o centro de ferro. Nós observamos isso utilizando ressonância paramagnética de elétrons. O DINIC de baixo peso molecular tem esse sinal bastante simétrico aqui, em 2,03, e o DINIC de proteína, como a proteína é uma molécula muito maior, a gente tem um sinal mais anisotrópico, e então a gente tem um alargamento do sinal centrado em 2,03, o que nos permite identificar a formação do DINIC de alto peso molecular. Fazendo mutações nessa enzima, a gente conseguiu realmente comprovar que aquela cisteína que está deprotonada em meio biológico é a que forma o DINIC de forma preponderante, é o resíduo mais importante para a formação do DINIC de alto peso molecular, e a gente também conseguiu calcular constantes de velocidade de formação. Mas a grande informação aqui nesse paper é que os DINICs, na forma com que eles são gerados em meio biológico, eles não têm a capacidade de promover reação de S-nitrosação. Então, possivelmente, é necessário uma condição específica para que esse NO seja liberado em solução ou transferido. E então, em busca dessas condições específicas que o meu grupo está agora para entender como que esse DINIC em meio biológico pode devolver o óxido nítrico para a célula, né? Eu gostaria de agradecer o convite para falar com vocês hoje e também agradecer às agências, a FAPESP pelo fomento, né?
e deixar o meu e-mail, também o site do grupo, caso alguém se interesse e queira entrar em contato comigo, certo? Muito obrigada. A gente que agradece você, muito obrigado mesmo pelo seu trabalho. Você vê que ele é bem vasto mesmo, né? Ele é bem interessante você mostrando essa formação de cinética, foi bem legal mesmo. Parabéns mesmo pelo trabalho. Pessoal, então agora a gente abre para perguntas, comentários. Quem quiser fica à vontade. Deixa eu só ver aqui onde que... Eu acho que vocês conseguem me mandar pelo chat, não é isso, Cíntia? Olê, eu tenho uma pergunta, Daniela, lembra que as pessoas podem escrever no chat ou... sim, exato. Vai Escrever no transformar chat, todo se mundo. quiser fazer... A Cíntia vai abrir permissão para todo mundo poder abrir o microfone, que eu acho que o mais legal é fazer a sua pergunta, tá? Eu posso fazer uma pergunta inicial aí já, assim, Daniela, obrigado pela palestra, tá? Eu, como originário do EPR, aí, fiquei feliz de ver uns aspectos de EPR de novo, não é muito comum. Mas a pergunta que eu tenho é a seguinte: naqueles seus dados de absorção óptica, que você identificou a existência de um ponto isosbéstico, isso já não te sugeriria que você tem duas espécies desse centro ópticamente ativo que você está medindo? Eu não consegui entender quais seriam essas duas espécies que você mede no seu... né? O ponto isosbéstico quer dizer que o processo que você está acompanhando por espectroscopia óptica envolve dois estados do seu cromóforo, né? Quais seriam esses dois estados? Eu acabei não entendendo. Na verdade, ele me indica que eu tenho um processo limpo que tem uma conversão de A para B para C, né? Eu não tenho, por exemplo, A indo para B e C. Então, eu tenho um processo em sequência, né? Um processo limpo em sequência. O que a gente fez quando eu estudei a absorção no ponto isosbéstico é que para formar um ponto isosbéstico, eu preciso de uma absorção que aumenta e abaixa para eu poder ter a formação dele. Se eu analiso apenas o ponto isosbéstico, eu consigo analisar apenas as reações iniciais, desconsiderando a segunda fase, a segunda reação que ocorreria. Então, eu consegui separar um pouco as reações para serem estudadas. Enquanto que em 350, eu tenho muito mais processos, né? O tempo que eu demoro para formar a banda em 350 é muito maior do que o tempo necessário para formar o ponto isosbéstico. Então, o ponto isosbéstico seria entre essa espécie A e a B, né? Você pega a primeira... Seriam as duas... cinética mais rápida, né? É a cinética mais rápida. Tá bom. Em nenhuma dessas reações aí, o seu centro de ferro vira uma espécie paramagnética ativa? Você falou que no de low molecular weight era spin meio, né? Mas no final os sinais que aparecem lá só são os radicais, né? O ferro não fica ferro 3 em nenhum lugar, ou um complemento de ferro que dê sinal em nenhum momento. Então, não, até porque a gente está trabalhando sempre em ausência de oxigênio, então a gente não tem reações de oxidação, né? Além só do radical TILA que está sendo oxidado. Mas toda reação de oxidação que poderia acontecer na presença de oxigênio, a gente acaba suprimindo por não trabalhar na presença dele. Em meio biológico, pode acontecer reações paralelas, né? A gente ter formação de ferro 3. Mas na condição que eu estou trabalhando, não tem essa possibilidade. Todo o ambiente é muito redutor, né? Com essa quantidade de TiO. Bom, última pergunta, aí deixo para pergunta assim, como é que você, aí é uma coisa futuro, né? Você falou que queria também, eu entendi que essa parte do trabalho você está estudando o mecanismo de formação dos DNICs in vitro, né? Fazendo a reação no stop flow, e aí você comentou aí que um dos seus dados você ficou feliz porque serviria de explicação para um dado biológico observado lá de formação né? A pergunta é mais ou menos nesse sentido, né? São duas coisas, né? Primeira, você falou que nos seus objetos de estudo futuro você quer identificar as proteínas associadas com esses complexos na célula, né? Tá certo? E aí eu te pergunto, como é que você acha que essa cinética de formação das coisas vai mudar quando tiver uma proteína no meio aí, esse troço pendurado lá? O que vai acontecer, hein?
Então, na verdade, eu não acredito que a gente tenha apenas cinéticas de baixo peso molecular e alto peso molecular. Eu acredito que elas vão ocorrer de forma acessória. Então, que eu vou ter sempre pelo menos um dos ligantes de baixo peso molecular, que vai me dar velocidade para a reação. Porque se a gente pensa em duas proteínas, por exemplo, né, se eu tivesse dois tióis lá, eu teria um efeito estérico muito grande. Então, eu não acredito que a gente tenha só proteínas quando eu estou falando de formação de DNIC de alto peso molecular. Mas o que eu acredito que é o processo de redução, a etapa lenta, pode ser promovido por uma proteína, ao invés de ser com tiol, porque nas proteínas a gente tem cisteínas muito mais reativas. No tiol de baixo peso molecular, essas cisteínas elas são bem menos reativas. Então, eu acredito que o que pode trazer essa questão de especificidade na formação de nitrostiol seja que a proteína esteja envolvida nessa etapa de redução. E aí, em célula, o que a gente vai ter que buscar é a formação de DNIC e identificar, como uma análise proteômica, né, proteínas que estão sendo nitrosadas em paralelo. Tá legal, obrigado. Obrigado, viu? Obrigado, Lê. Imagina. Pessoal, é mais perguntas? Eu queria acrescentar uma, bem na linha do que o Jabá perguntou. Claro. Daniela Eneida, da Unicamp. Então, assim, pelo que eu entendi, até pelas constantes de reação que você observou, a formação desses DNICs é mais responsabilidade das proteínas mesmo, das cisteínas dela, e não da glutationa, por exemplo. Não seria, eu estou pensando no sistema biológico. Sim, né? Sim. Tá certo. E aí, nesse sentido, a formação desses compostos seria como para fazer um scavenger, seria para retirar ferro em excesso do meio, como é que é? Você falou isso no começo, mas agora com esses dados para ver como é que fica, qual é a função disso, dos DNICs? Então, você acredita que eles tenham função antioxidante. Essas reações que eu medi, quando a gente vai para o in vitro, elas parecem muito rápidas, né? Em 3 segundos eu já tenho DNIC. Em meio biológico isso não é tão rápido. Então, isso não justificaria eu conseguir encontrar o DNIC como o metabólito mais abundante de NO em meio biológico. Então, isso ainda não justifica. Apesar da gente ter o mecanismo fechado para DNIC de baixo peso molecular, isso ainda não me mostra a evidência biológica de que é isso mesmo que está acontecendo. Porque se eu coloco no meu sistema todas as reações possíveis do NO, não vai me dar DNIC só com essas constantes de velocidade. Então, por isso que eu acredito que as proteínas possam fazer esse gargalo da reação, a segunda etapa, se tornar muito mais rápida. E aí sim, justificar a observação experimental em célula. Tá ótimo, obrigada. Eu queria aproveitar para fazer uma também, que eu fiquei muito curioso, mais no começo do seu seminário, você mencionando sobre os DNICs, né, de baixo peso molecular, que são produzidos dentro da célula, mas que têm receptores que conseguem mandar eles para fora da célula, eles vão para o meio extracelular. E lá fora, como que eles atuam? Assim, você sabe se tem estudos mostrando, por exemplo, porque tem um monte de proteína, de sais, um monte de coisa no meio extracelular, se tem estudos dele, por exemplo, com albumina, com outras coisas assim, que ele pode encontrar no meio do caminho, porque supondo, claro, que ele sai do receptor também, né? Que o receptor tem só essa função de atravessar a barreira para depois ele ser liberado e dissociado do lado de lá. Então, o que a gente tem de estudo em meio biológico é que ele consegue, o DNIC, ele fica preso na membrana, na parte de fora, como se ele estivesse ancorado, e que uma proteína que pode estar envolvida nisso é a glutationa transferase, que é uma enzima que justamente ela ativa a glutationa para a reação, né? Então favoreceria a ligação da glutationa no centro de ferro. Tem estudos que a BSA realmente pode formar DNIC, mas são estudos in vitro, em laboratório. E, assim, em laboratório a gente vê que qualquer proteína que tem cisteína consegue formar DNIC. Né? Então, realmente o que a gente precisa encontrar é proteínas que consigam fazer essa formação, mas de forma rápida, e provavelmente não pela simples troca de ligante, né? Porque como é um complexo tetraédrico, ele troca ligante com bastante facilidade. Então, a gente consegue ter a formação de DNIC de uma série de proteínas, mas a questão é quais são as que formam DNIC estável em meio biológico. Então, o que a gente sabe é que ele se mantém, é bastante encontrado
junto à membrana, na parte externa, e esse transportador específico é interessante porque ele é um transportador de glutationa modificada. Então, quando a gente tem um fármaco ou mesmo um tratamento de câncer, a gente quer normalmente diminuir a ação da glutationa transferase, porque ela pega o fármaco e anexa e liga a glutationa, e essa glutationa com o fármaco é jogado para fora da célula, né? Entendi. E o que acontece com o DINIC é a mesma coisa, é como se o DINIC fosse uma glutationa modificada. Então, esse transportador reconhece ele e joga para fora da célula. Muito interessante, interessante. Obrigado. Pessoal, mais perguntas para a Daniela? Podem falar, abrir o áudio de vocês ou levantar a mão junto, não tem problema, não, vocês que sabem. Bom, então acho que se a gente não tem mais pergunta para a Daniela, eu queria mais uma vez, em nome da Sociedade Brasileira de Biofísica, agradecer o seu aceite em participar daqui, parabenizar você pelo trabalho bem bonito que você tem, bem extenso, parabéns pelos prêmios que você está conseguindo também, e boa sorte para você lá na Química também, precisando de alguma coisa, é só descer a rua que a gente está ali embaixo na Física para ajudar também. Sim, com certeza. Muito obrigada novamente pelo convite. Fiquei muito feliz de falar com vocês. Imagina, imagina. E pessoal, lembrando vocês então, né, mais uma vez, obrigado, professora Daniela. Na semana que vem a gente tem mais um seminário, que é o do professor Washiu, ele é da Universidade de Stanford, e ele vai falar de criomicroscopia eletrônica de alta resolução. Eles estão agora, está uma disputa no meio dessa pandemia toda, pessoas que estão conseguindo fazer a estrutura cristalográfica de proteínas, resolver a estrutura atômica de proteínas, com resolução abaixo de 1.3 angstroms, que é um recorde de cristalografia, desse tipo de coisa. 1.25, um é o outro 1.27, é esse que ele vai discutir um pouquinho como está o estágio atual da pesquisa de criomicroscopia eletrônica dentro da Universidade de Stanford, no laboratório que ele coordena lá, ele é o coordenador desse centro. Então venham, vai ser bem legal também, é uma coisa bem interessante. Eu acho que a gente podia, Jabá, abrir a câmera para tirar uma foto, antes que o pessoal vá tudo embora. O que você acha? Tira a foto aí. Vamos lá, pessoal, sem vergonha. Abrir a... Pronto, pessoal. Obrigado. Obrigado mais uma vez, então, a professora Daniela, pelo seminário. E esperamos vocês aqui na semana que vem, então. Tchau, tchau, gente. Boa semana para vocês. Valeu. Tchau, tchau.